Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Amém. Eu vou pedir para as crianças descerem devagar. Aleluia. Enquanto as crianças descem, você abre aí a sua Bíblia comigo. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. 2 Coríntios, capítulo de número 6. Aleluia. Hoje é comemorado aí o Dia das Crianças. Então vai ter ali uma programação especial para elas. O feriado não é por causa das crianças, né? O feriado, na verdade, é por um principado, potestade, que atua aí no nosso meio, que é a guerra que nós temos que militar. Amém? Deus colocou no meu coração uma palavra que a princípio parece ser uma exortação, mas não é. A igreja tem pastor e nós estamos debaixo da autoridade do pastor. E eu gostaria de trazer essa palavra não para você refletir apenas, mas para se posicionar. Porque às vezes as coisas se embaraçam em nossas vidas porque não nos posicionamos. E quando não nos posicionamos, fica aí meio indefinido e aí é complicado. E Deus colocou ao meu coração até um tema para essa palavra: o perigo do jugo desigual. Amém? Não vou falar sobre casamento, sobre relacionamento, tudo bem? O texto lá de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual. Verso 17: saia do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisas imundas, e eu vos recebereis. Verso 18: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Para a gente entender algo sobre a razão desta palavra, existem conceitos, princípios, doutrinas que são pessoais. Eu preciso de algumas doutrinas ou dogmas ou regras pessoais para que eu consiga servir ao Senhor com integridade. Existem doutrinas que são bíblicas. São regras, são normas, conceitos bíblicos que nos faz tomar uma direção. Quando pegamos essa questão do jugo desigual, isso não é algo pessoal, não é algo que eu entendo ou que eu tomei para a minha vida, é uma doutrina bíblica. Pastor, como é que eu entendo se é doutrina bíblica ou algo pessoal? A doutrina bíblica, segundo uma matéria teológica, hermenêutica, ela precisa ter uma referência no Antigo e no Novo Testamento. O Antigo Testamento tem que fazer uma citação sobre aquele assunto e o Novo Testamento deve direcionar esse assunto para uma questão correta, a qual Deus tem por princípio. Então, essa questão do jugo desigual se trata aí de uma doutrina bíblica e que eu devo prestar atenção e que eu devo me posicionar para que eu venha usufruir daquilo que Deus tem separado ou reservado para a minha vida. Em primeiro lugar, nós precisamos definir o que é isso. O que é um jugo? Quando pegamos essa expressão no grego, é bem interessante, heterozégio, é até complicado de pronunciar, mas é traduzida para jugo desigual, essa expressão. E ela aponta para alguém que tem um relacionamento
desigual ou que tem comunhão com alguém que não é semelhante. Se nós pegamos a tradução desta para o português, é mais fácil de entender. Jugo é uma ferramenta que pode ser até chamada de canga. Coloca lá aquela imagem para mim. Que é usada ou que era usada nas fazendas. Isso é um jugo. É aquela ferramenta entre os dois animais. Por isso que não pode ser desigual. Se um for diferente do outro, não vai cumprir o propósito definido. Esse jugo, ou essa canga, era colocada entre dois animais para que puxasse o carrinho ou aquilo que estava proposto. Se houver uma dissemelhança entre um e outro, não cumpre esse propósito, porque um faz mais, outro menos. Trazendo esta ilustração para essa questão em que o apóstolo Paulo traz a igreja em Corinto, é preciso lembrar que a primeira carta que Paulo escreveu para a igreja foi uma carta em que ele estava na prisão e chegou lá 2 membros da igreja com uma folhinha de papiro com diversas perguntas sobre o que deveria fazer ou não na igreja. E aí Paulo vai responder essas perguntas. Se eu pego do capítulo 1 ao 6, na verdade não está incluso nas perguntas, porque foram aquilo que eles falaram sobre os problemas que alguém não queria colocar. Então a primeira carta Paulo explica, traz um respaldo teológico sobre o que eles deveriam fazer. Esta segunda carta agora, o qual insere esse assunto, Paulo já havia recebido algumas notícias boas, outras não. Algumas pessoas acharam muito forte aquilo que ele tinha escrevido. Algumas pessoas até agiram contrariamente àquilo que eles tinham indicado. Alguns se posicionam até contrário a ele, dizendo que não daria ouvido. E ele, dentro desse cenário, ele fala sobre esse jugo. E o que me faz entender aqui, se você voltar para o texto lá no capítulo 6, do verso 14 ao 16, nós só lemos lá o 14 e o 17 e o 18, eu pulei esses outros pelo seguinte: quando ele fala de jugo, ele usa algumas palavras, ele usa pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 palavras diferentes. No primeiro texto ele usa a palavra, olha o que diz lá, que sociedade tem a ver entre a justiça e a iniquidade. Ele usa sociedade para falar sobre jugo. E sociedade traduzida do grego é metos, que significa compartilhar ou participar. Então aqui quando ele fala de jugo desigual, ele fala de participar de coisas que não é ou que é contrário àquilo que é o meu princípio. Então ele está falando nessa questão de jugo, eu vou participar de algo que não faz parte do meu princípio, não faz parte daquilo que Deus tem para a minha vida. No outro texto ele diz, olha, o que comunhão tem a luz com as trevas? Comunhão no grego, koinonia, que dá um significado de relação íntima, uma questão de intimidade, uma questão de comunhão mais aproximada de alguém. Aí ele começa a dizer que comunhão íntima tem a luz com as trevas. Então o jugo desigual aqui não se trata apenas de relacionamento conjugal, mas do meu dia a dia. E quando eu pego essa questão de jugo, olha o outro texto, ele ainda diz, que harmonia há entre Cristo e o maligno. Harmonia, traduzida do grego, supofone-se, significa concordância ou de acordo. Se eu professo uma fé em Cristo, não tem como eu estar em harmonia com alguém que não professa essa fé em Cristo. Porque vai bater os pensamentos, os princípios, vão ter choque um com o outro. E a recomendação aqui é tomar muito cuidado com isso. Em outro texto, ele ainda diz lá na sequência que união há entre o crente e o incrédulo. União traduzida do grego meris, que significa parte designada ou algo em comum.
Se a gente começa a pegar essas palavras, começa a trazer para o meu dia a dia, vamos entender que Deus manda eu tomar cuidado com esses tipos de relacionamento. Até porque se você abrir a sua Bíblia lá em Malaquias, capítulo 3, e o verso 18, o próprio Deus diz: mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre as pessoas boas e as pessoas más. Então Deus faz diferença, e se Ele faz diferença e habita em nós, nós precisamos também fazer essa diferença, porque o texto deixa bem claro: as más conversações corrompem os bons costumes. O interessante é que os bons costumes não desfaz as más conversações, pelo contrário, ele é influenciado. Foi por isso, e desde o princípio, nós vemos Deus zelando por isso. Nós vemos Deus trabalhando no meio do seu povo para que não acontecesse isso. Se a gente pegar a história bíblica, nós vamos ver Deus tirando o povo do Egito, levando para o Monte Sinai, dando a eles o decálogo, isso é, a lei, os 10 mandamentos, com o objetivo deles se separarem, com o objetivo deles estarem em comunhão, estarem em koinonia, estarem em unidade com Deus. Deus, de igual forma, fez isso com a igreja. Igreja no grego eclesia, que significa chamados para fora. Deus nos tirou do mundo e nos colocou na sua presença, e agora nos alerta nesta noite para nós tomarmos cuidado com o jugo desigual, cuidado com o nosso relacionamento social ou interpessoal com pessoas que têm diferença na nossa visão e no seu princípio. Olha o que diz o Salmo de número 1, Salmo de número 1. Bem-aventurado é o varão, o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Para esta pessoa, olha que diz o verso 3: pois será como a árvore plantada junto à corrente das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aí ele diz, para os ímpios, depois a gente define o que é ímpio. Para os ímpios são diferentes. Verso 4: não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha em que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio conduz à ruína. Então o salmista, no primeiro cântico, ele mostra, ele nos dá uma dica, ele nos dá uma instrução para não andarmos, para não pedirmos conselhos, para não abrir o nosso coração com quem não professa a mesma fé que nós. Olha como isso na prática é perigoso. Houve um desentendimento lá em casa com a patroa, e eu estou aborrecido. Eu vou pedir conselho para um ímpio sobre a situação, alguém que não teme ao Senhor, que não respeita os princípios bíblicos. Qual será o conselho desta pessoa? Larga, vai atrás de uma rapariga, vai afogar as mágoas, vai beber, vai fazer isso, aquilo. Então sempre o conselho do ímpio é contrário aos princípios do justo. Se neste momento chegar para aconselhamento e com o justo, ele vai falar diferente. Vai dizer, rapaz, essas coisas acontecem, a engrenagem é diferente, é melhor orar, é melhor buscar em Deus, é melhor aguardar no Senhor. O aconselhamento do ímpio e do justo é diferente. E aí as Escrituras dizem, cuidado, não busque conselho em quem não professa o mesmo princípio.
Não se assente na roda dos escarnecedores, ou em outras traduções, dos zombadores, daqueles que pegam princípios ornamentados pela palavra e distorcem e fazem zombarias. Eu não devo me associar a essas coisas. Eu não devo me associar a pessoas que defendem coisas que não estão dentro da palavra. Eu não devo nem sequer estar diante dessas pessoas, porque os princípios dela podem corromper aqueles a qual Deus está forjando em nossas vidas. Aí, olhando para o texto, eu vejo que são dois grupos que eu não devo me associar. Os ímpios. O que é ímpio, pastor? É aquele que não conhece a Deus? Não, é aquele que até tem uma noção de Deus, mas exclui Deus do seu dia a dia. É aqueles que zombam de Deus, aqueles que não fazem conta do Senhor. Esses são os ímpios. Outro tipo de pessoas que eu devo me apartar são os carnais. Os ímpios estão fora do contexto de igreja. Os carnais estão dentro da igreja. Se eu pego Romanos capítulo de número 8, eu vejo o apóstolo Paulo dizendo que há dois tipos de pessoas dentro da igreja: os espirituais e os carnais. Espirituais são aqueles que conheceram a Jesus e agora brigam com todas as suas forças para andar nos caminhos do Senhor. Os carnais, e esses justos aqui, esses espirituais, eles são pessoas que não querem mais se associar com o velho homem, com as coisas do passado. Já o carnal é diferente. O carnal aceitou Jesus, o carnal está na igreja, mas o carnal ainda vive intensamente as coisas que ele fazia outrora. Ele não tem o compromisso de santidade ou de santificação. Pelo contrário, só estar já está bom. Só fazer parte do grupo A ou do grupo B já está bom. E aí o texto bíblico diz para que eu tome cuidado com esse grupo de pessoas. Por quê? Olha que interessante. Romanos capítulo 8, verso 5. Pois os que estão segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Verso 6, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem à verdade, nem em verdade o pode ser. Verso 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como é que eu vou me aconselhar com alguém que está na carne? Como é que eu vou me associar com pessoas que estão professando até a mesma fé que eu, porém vivem mais no mundo do que na presença do Senhor? É preciso tomar cuidado aqui, porque quando eu estava falando com Deus, e Deus, o Espírito Santo, falava comigo sobre esta palavra, eu disse: Deus, eu acho que isso aí não caberia a mim, caberia ao chefe, ao anjo da igreja. E o Senhor disse: talvez você não entendeu aqui o que eu estou querendo dizer. Eu disse: Deus, então me explica, porque senão eu vou ficar numa saia justa. E o Senhor me disse: aqui é uma questão de visão, é uma questão de olhar, é uma questão de foco, é uma questão de tesouro. Eu disse: como que é esse negócio? E o Senhor me fez entender uma coisa. Jesus, quando estava explicando, ele diz assim: olha, aonde estiver o seu tesouro, vai estar o seu coração. Se eu pego tesouro, isso é aquilo que eu tenho de valor para mim. Aí o Senhor me levou para Apocalipse capítulo 1, onde diz assim: ó, guarda o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. E eu perguntando a Deus: o que é esse negócio de tem? Pois o texto não omite. E aí veio dentro dessa explicação o que eu tenho por importante. O que eu tenho por importante é o meu tesouro. Então eu devo guardar isso. Se o meu tesouro é a fé, eu devo guardar a fé. Se o meu tesouro é princípios cristãos que vão me levar à vida e andar com Deus, eu devo guardar isso. Agora, se o meu tesouro se limita às coisas corruptíveis,
As coisas passageiras, como prata, ouro, patrimônio, isso vai, isso vem. Agora aqui, o que nós precisamos entender é: para onde eu quero ir? Aonde eu quero passar a minha eternidade? O Espírito Santo me fez parar para pensar sobre isso. Aonde está o seu foco principal? Aonde está o seu olhar? Porque se eu sei para onde ir, não é qualquer caminho que vai ser útil. Se eu sei aonde eu quero chegar, eu não vou me embaraçar com pequenas coisas. Eu ouvia esses dias um homem de respeito para mim, ensinando, e ele falava algo que eu até assustei. Ele disse: quem tem uma chamada para servir como diácono não deve se rebaixar a ser pastor. Aquilo me assustou. Eu disse: vixe, como assim? Isso é uma questão de chamada. Se eu fui chamado para algo, eu não vou me rebaixar para outro, até que possa ser, ou que alguém acha que seja maior. Eu lembro quando chegaram para Billy Graham e disseram assim: olha, por que o senhor não se candidata a presidente? Ele disse: eu não posso me rebaixar a isso. Eu fui chamado para servir, eu fui chamado para ensinar, eu fui chamado para ministrar. E eu estou fazendo isso conforme as minhas forças e segundo a minha excelência. E Deus é quem vai trabalhando para que isso fique mais importante. Então, se eu tenho uma visão, se eu tenho um foco, ainda que o mundo tente me doutrinar, me treinar, que eu não seja, dentro de mim há um instinto para isso. Se eu sou cidadão dos céus, eu devo olhar para os céus. Se eu sou noiva do Cordeiro, eu devo me preparar para o noivado, me preparar para o casamento. Se eu sou filho, filha de Deus, eu devo entender que eu tenho um lar, que eu tenho uma casa que não é aqui, que aqui é só passageiro. Eu devo entender que chegará um momento em que nós estaremos com Ele e Ele estará conosco. E até que isso aconteça, eu só preciso ter em mente uma coisa: não é a quantidade, não é a quantidade. Olha que interessante, o povo de Deus recebeu ali uma ordem, devido a uma pressão, para que eles pegassem os líderes, os 12 líderes, um de cada tribo, entrassem em Jericó, espiassem a cidade e voltassem. Deus havia falado há mais de 500 anos antes daquele acontecimento que daria aquele lugar, que aquele lugar era uma terra que manava leite e mel. Chegou a hora de tomar posse daquela cidade e entra um grupo de 12. E esse grupo de 12 se divide em dois, 10 de um lado e 2 de outro. E o texto diz que os 10, eles vão para uma região chamada Escol, e eles pegam ali os frutos da terra e levam para o arraial de Israel. Os outros 2 têm um problema lá, porque os soldados descobriram, perceberam que tinham espias e montaram um cerco para pegá-los. E eles precisaram esconder na casa, lá no muro, de uma mulher por nome Raabe. E a Bíblia diz que quando eles chegam no arraial, eles mostram um fruto muito grande. Até hoje eu tenho uma certa dificuldade. Precisou levar lá, eles levaram um cacho de uva que 2 pessoas precisaram para carregar aquele cacho. E eles começam a falar sobre a terra. Eles trazem empolgação sobre o povo, dizendo: a terra é boa, a terra realmente mana leite e mel, Deus não mentiu, Deus não errou. É verdade, aquele lugar é perfeito para a gente morar. Tem riachos, tem campos, dá para cuidar das ovelhas. E começaram a relatar, e de repente o discurso muda. Eles dizem: olha, só tem um problema, lá nessa terra habitam nela os filhos de Anak, os gigantes. Eles são grandes, eles são fortes.
Nós somos como gafanhotos perante eles, isso é, não vai dar para a gente conseguir conquistar aquela terra. E a Bíblia diz que aquele discurso dos 10 fez com que toda a congregação chorasse, pranteasse. E a esperança que eles tinham fora roubada por aquele discurso. E quando está todo mundo em pranto, chega o outro grupo, o dos dois, Josué e Caleb. E quando Josué vê a congregação chorando, ele diz: por que estão chorando? É por causa dos filhos de Anak, é porque Deus prometeu algo que não terá como cumprir aquilo. E Josué chega com um discurso diferente e diz: ei, animem-se, quem prometeu foi Deus, quem disse que não ia nos dar aquela terra foi Deus. Você pode ver esse relato lá em Números 14. Aí o texto diz que o povo ficou tão irado com o discurso dos dois, que pegaram pedras para matá-los. Deus precisou se manifestar no meio deles, e quando a glória de Deus envolveu aquele lugar, o povo voltou para trás. Deus se zangou com aquilo, porque já era a 10ª vez que eles duvidavam de Deus. Deus chama Moisés no particular e diz: Moisés, chega, eu não quero mais esse povo. Eu vou fazer uma proposta para você, eu vou matar todo mundo e vou começar dos seus filhos novamente, como eu fiz com Noé. Moisés disse: não, o senhor não pode fazer isso, porque senão os nossos inimigos vão dizer que o senhor não teve condições de cumprir aquilo que o senhor prometeu. Em outras palavras, perdoa eles. E Deus diz: tudo bem, eu vou perdoar, só tem um detalhe: dos 20 anos para baixo vão ficar, dos 20 anos para cima, quem tiver mais de 20 anos não vai entrar na terra que eles viram hoje, com exceção de 2, de Josué e Caleb. Quando eu olho para isso, eu vejo que eu não preciso me associar a alguém por ser numeroso, que eu não preciso me associar a um grupo que é contrário aos meus princípios só porque está em evidências. Eu preciso defender os meus princípios. Eu preciso entender que Deus me chamou para fazer a diferença aonde eu estiver. Quer ser essa diferença muito ou pouca? E eu descobri um texto bem legal na Bíblia. Quando a gente está perto de pessoas que falam a mesma língua que a gente, que conseguem ver a mesma coisa que nós vemos, é diferente. Ele nos impulsiona, ele nos faz chegar aonde até mesmo nós temos, em algum tempo da vida, dúvidas. Se você pegar lá no texto de 1 Crônicas, capítulo de número 11, você vai ver que Davi teve diversos soldados, mas ele tinha dos seus soldados os valentes. Desses valentes, de 30, destacam-se 3. E olha o que esses 3 fizeram. Se você pegar do 15 até o 19, diz assim o texto: entre os 30 chefes desceram a penha até com Davi na caverna de Adulão. O exército dos filisteus estava acampado no vale de Refindim. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi, ofegante, exclamou: quem me dera beber da água do poço de Belém que está junto à porta. Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram a água do poço de Belém que estava junto à porta e trouxeram a Davi. Porém, Davi não quis beber, mas derramou perante o Senhor, dizendo: não permita, meu Deus, que eu faça isso. Beberia eu sangue da vida desses homens? Pois com perigo de suas vidas trouxeram. Assim não quis beber, e isso fizeram aqueles 3 valentes. Deixa eu explicar o texto. Davi estava em guerra. Os filisteus tinham tomado toda a cidade.
Na cidade tinha um poço com água agradável. Davi, em meio à guerra, sentiu a vontade de beber daquela água, mas para aquele momento era impossível fazer aquilo. E os valentes dele, quando ouviu aquele desejo dele, disse: ei, bora lá, tem coragem? Talvez um olhou para o outro e disse: rapaz, é perigoso demais. Ele disse: vamos embora, a gente consegue. Rapaz, mas nós temos que vencer toda essa guarnição. Tem outra. Diz a história que precisou matar mais de 100 soldados para chegar até aquele lugar. E eles vão até lá, pegam a água, voltam. Quando chega para Davi, diz: olha, Davi, meu rei, nós ouvimos o seu desejo e trouxemos aqui para ti, porque nós nos importamos com você. E Davi louva aquele feito deles e resolve oferecer aquilo para Deus como sacrifício. Sabe o que Deus me fez ver aqui? Quando eu estou perto de pessoas que têm o mesmo princípio, a mesma visão que eu, e às vezes eu compartilho algo, eles me levam mais longe. Eu estive com alguém esses dias falando sobre alguns projetos do reino, e alguém disse: pastor, eu precisava lhe ouvir. Eu achei tão lindo aquilo. Eu falei: poxa vida, eles vão alcançar pessoas que eu jamais conseguirei chegar. Eles vão estar diante de pessoas que jamais eu tive noção. Ah, pastor, que pode? Não, a gente pode ir por aqui, podemos fazer isso, aquilo. É tão interessante quando estamos perto de pessoas que têm comunhão, que têm união. É tão importante quando estamos perto de alguém que tem a mesma visão que nós, porque o texto recomenda que nós estejamos juntos e unidos. Se você pegar a igreja primitiva, que não parece quase nada com a igreja de hoje, eles tinham muita coisa em comum. Eles se doavam, eles permitiam as pessoas se aproximar. E parece que na nossa geração isso ficou tão difícil. Temos dificuldade de nos relacionarmos com pessoas. Mas é preciso eu direcionar o meu foco. Eu gostaria que você assistisse um vídeo para você entender o que eu estou dizendo. Coloca lá esse vídeo. Tem como apagar essas luzes aqui para mim? Só para que o vídeo consiga fazer o que foi proposto. Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro para mantê-lo em sua casa. Conseguiu pegar um filhote de águia, colocou-o no galinheiro junto às galinhas. Comia milho e ração própria para as galinhas, embora a águia fosse rei e rainha de todos os pássaros. Depois de 5 anos, esse homem recebeu a visita de um naturalista. Enquanto passeava pelo jardim, disse o naturalista: esse pássaro aí não é galinha, é uma águia. De fato, disse o camponês, é águia, mas eu a criei como galinha. Ela não é mais uma águia. Transformou-se em galinha com as outras, apesar das asas de quase 3 metros de extensão. Não, retrucou o naturalista, ela é e sempre será uma águia, pois tem um coração de águia. Este coração a fará um dia voar às alturas. Não, insistiu o camponês. Ela virou galinha e jamais voará como a águia. Então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu bem alto e desafiando-a disse: já que de fato você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe. A águia pousou sobre os braços estendidos do naturalista, olhava distraidamente ao redor, viu as galinhas lá embaixo ciscando os grãos e pulou para junto delas. O camponês comentou: eu lhe disse. Não, tornou a insistir o naturalista. Ela é uma águia, e uma águia sempre será uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã.
No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa. Então sussurrou: águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe. Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas, ciscando o chão, pulou e foi para junto delas. O camponês sorriu e voltou à carga. Eu havia lhe dito, ela virou galinha. Não, respondeu firmemente o naturalista. Ela é uma águia. Possuirá sempre um coração de águia. Vamos experimentar ainda uma última vez. Amanhã a farei voar. No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo. Pegaram a águia, levaram para fora da cidade, longe das casas e dos homens, no alto de uma montanha. O sol nascente dourava os picos das montanhas. O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou: águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe. A águia olhou ao redor, tremia como se experimentasse nova vida, mas não voou. Então o naturalista segurou-lhe firmemente bem na direção do sol, para que seus olhos pudessem encher da claridade solar e da vastidão do horizonte. Nesse momento, ela abriu suas potentes asas, grasnou com um típico cacau das águias e ergueu soberana sobre si mesma e começou a voar para o alto, a voar cada vez mais alto. Voou até confundir com o azul do firmamento. Fica de pé comigo. Mas a natureza desta ave era de águia e não de galinha. Mas ela foi treinada para um comportamento como galinha. Alguém chegou e disse: rapaz, vai dar problema aí, porque a natureza não muda. Mas ela não sabe voar, mesmo sendo águia, mesmo tendo força nas asas. Vamos fazer isso. Tentou uma vez. O interessante é que a águia olhava para a galinha e agia como elas. 2 vezes de igual forma. Na terceira vez ele disse: vamos para um outro lugar. Vamos para um lugar mais interessante. Quando eu preparava esse vídeo, Deus falou fortemente ao meu coração. Isaías diz que os que esperam no Senhor serão como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas talvez nós fomos treinados para agir como galinhas. Talvez nós tenhamos até o instinto de voar, de ir mais longe, de ver mais amplo. Mas o comportamento é de limitações e privações. E Deus me trouxe algo ao coração. Olha como a visão às vezes é diferente. Às vezes eu olho para a prova e digo que é o diabo que está me tocando. Às vezes eu olho para uma dificuldade e coloco a culpa em algumas situações. Não seria porventura essa dificuldade Deus nos dando a oportunidade de ver mais longe? Não seria esses problemas a motivação de Deus para tentar provar para você que você pode ter um outro comportamento que não seja o privado de catar algumas coisas no chão, de olhar sempre rasteiro? O que me chamou a atenção aqui foi que muitas vezes a nossa visão está distorcida e por isso nos associamos com coisas, com pessoas que professam a fé contrária a nós, simplesmente para nos sentirmos integrantes da sociedade. Mas eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Deus te chamou para voar mais alto. Deus te chamou para ver mais longe.
Deus te chamou para chegar mais distante. Deus te chamou não simplesmente para ficar no terreiro, para ficar no quintal ciscando. Deus te chamou para voar as montanhas. Deus te chamou para ver o horizonte. Deus te chamou para estar acima das nuvens. Deus te chamou para ver algo que alguém tem muita dificuldade de ver. Pastor, o que eu preciso? Eu preciso mudar o meu foco. Eu preciso olhar agora com olhos de águia e não com olhos de galinha. Eu preciso agora entender que quem te chamou foi o Todo-Poderoso. Quem disse para você não se associar com coisas ou pessoas ou grupos contrários à sua fé, contrário aos seus princípios, foi Deus. E quando ele disse isso lá no texto em que lemos de 2 Coríntios, ele diz: então vocês serão por filho e eu serei por pai. Eu serei Deus no meio de vocês e Deus no meio de nós. A liberdade, por isso somos livres. Somos verdadeiramente livres. Somos livres para romper as montanhas. Somos livres para romper os fracassos. Somos livres para ir além das dificuldades, além daquilo que olhamos como barreira. Fecha aí os seus olhos, porque o Espírito Santo pede para eu dizer a ti: até quando você vai agir, falar, fazer? O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. É tempo de mudanças. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Adore a Ele aí. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor, eu falharei. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Conhecer Jesus. Diga: eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre
Eu vejo correntes sendo quebradas. Deus está quebrando julgos nesta noite. Quebra as resistências espirituais. O Espírito de Deus traz a minha lembrança. Certa feita pesquisando sobre circos, e eu vi como é que se adestrava um elefante. Quebra o jugo. Colocava uma corrente em uma de suas patas. Davam ordem para ele executar uma função e batiam nele. Com o passar do tempo, ele se acostumava com aquele jugo. E quando via aquele chicote que apanhava, ele executava a função acreditando que estava preso. Eita Deus. E o Senhor manda dizer para ti: as correntes já foram quebradas. Aleluia. Viu? As correntes externas, aquilo que tem contura e sobre as que aprisionava você já foi quebrado. Agora é preciso quebrar as correntes internas. Agora você precisa entender que é livre. Agora você precisa entender que é uma nova criatura. Agora você precisa entender que não tem nada te amarrando, a não ser a sua consciência no passado, naquilo que te aprisionava. Porque Deus quebra o jugo. Ele diz para ti: traga o seu jugo pesado, traga o fardo pesado, traga aquilo que está gerando em ti tristeza, incômodo, dores, e eu vou te dar um fardo leve. Eita Deus da glória, Deus tem fardos para te dar nesta noite. Deus quer pegar esse jugo aí, esse jugo que alguém tem colocado, esse jugo que o passado tem colocado. É um tempo novo para você, é um tempo novo para sua história, é um tempo novo para sua vida. Então viva este novo de Deus, viva este novo de Deus, aleluia, porque Ele te chamou como águia. Ele te fez como águia. Ele não te fez como galinhas. Ele não te fez para andar, aleluia, aprisionados em galinheiros, mas para romper o mundo, para romper as nuvens. Então receba de Deus aí o renovo. Receba aí de Deus agora. Receba de Deus agora. Rabanóvia, recondola bandarábias. Vai quebrando correntes internas, Jesus. Vai quebrando agora. Vai quebrando agora. Vai despedaçando. Despedaça o jugo. Eita. Receba aí agora. Receba aí agora. Receba aí agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus está renovando as suas forças. Deus está renovando a sua visão. Deus está renovando o seu entendimento. Deus está renovando os seus. Ai, deculiarabassoubias. Aleluia. Yeshua. Eita. Ele te chama para viver os seus propósitos. E os propósitos de Deus estão nas alturas. Eita Deus, eu só consigo enxergá-los se puder visualizá-los. Enquanto olhar para baixo eu terei dificuldade. Mas o salmista diz: eu olho para o céu, é de onde vem o meu socorro. Adorando eu é de onde vem o Messias. Adorando eu vou. É de onde vem a lavadora e as sóbrias. É de onde vem a salvação. Pros lugares altos nesta noite eu vou. Te adorando eu vou. Te adorando eu chego. Igreja,
Aleluia, adore a Ele. Enquanto você adora, Ele trabalha. Enquanto você adora, Ele faz milagres. Então abre aí a sua boca. Fazer um convite. Temos alguém no nosso meio que ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas deseja fazer isso nesta noite. Se você não quer mais ficar com a visão de galinheiro, se você deseja ampliar a sua visão, é o seu momento nesta noite. Ergue a sua mão assim como um sinal de quem está aceitando a Jesus, de quem está voltando para Jesus, de quem deseja entregar a sua vida para Jesus. E nós vamos estar orando com você. Temos alguém nesta noite? Eita Deus da glória, aleluia. Não temos, né? Estenda a mão assim, estenda assim para receber. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu estou crente, aleluia. O dia não foi um dos melhores, foi muitas retaliações, mas eu tenho, derroube as solvias, convicção de quem opera nesta igreja não são homens, são Deus. Que não são palavras humanas de persuasão humana, mas o Espírito Santo com poder e glória é quem atua nas nossas vidas. É por isso que estamos aqui nesta noite, aleluia. O Espírito de Deus começa a quebrar cadeias, quebrar correntes, aquilo que estava atrás, amarrando, trazendo jugo pesado sobre a sua vida, aquilo que o inferno semeou. Deus está agora, eita Jesus, eita Deus, não sei nem se posso falar essa heresia, mas escuta aí, parece que eu vejo Deus varrendo, rabassorobendávias, tirando, limpando, fazendo com que a eira da sua vida produza frutos, e frutos com decúbias, sóbrias, abundância. Ai Deus, pastor, Deus usa vassoura, não sei, o texto não me diz isso, mas o que importa não é o que ele está usando, mas o que ele está fazendo, aleluia. Ele está limpando, rebiasébias, toquenábias, aleluia. Melhores dias virão. Ah, Jesus, parece que eu sinto o fardo sendo retirado agora. Você vai sair daqui mais leve, você vai sair daqui cheio da glória, cheio da glória, cheio da presença de Deus. Porque a presença de Deus quebra o jugo, a presença dele. Jesus. Então receba aí agora em o nome de Jesus, receba aí agora em o nome de Jesus, receba aí agora em o nome de Jesus. Aquilo que foi projetado no inferno para te envergonhar, vai ser a ferramenta que Deus vai usar para te honrar. Escuta isso, escuta isso, porque o inferno premeditou, trabalhou e arquitetou para trazer tristeza e vergonha, mas Deus usou todo esse trabalho dele para te honrar. Ele vai te honrar, ele vai te honrar, ele vai te honrar, ele vai te honrar, ele vai te honrar. Aleluia. Ah, Jesus. Ai, Deus, eu sinto trabalhar de Deus, eu sinto trabalhar de Deus, eu sinto trabalhar de Deus. Ai, eita Jesus. Oh pastor, o senhor não sabe os tempos em que tenho vivido. Escute, se você pode me ouvir, ouça. Deus muda. Eita Deus, Deus inverte a fila,
Deus quebra jugo. Ai, aquelas palavras que vieram para te ferir, escuta isso. Deus está tirando ela do seu coração agora. Deus está tirando ela. Deus está apagando ela. Espírito Santo, eita Deus, desembanhando com dessoubias a espada flamejante agora, e vai queimando essas palavras, vai queimando, Jesus, vai sarando esta alma, vai sarando, Pai, aquilo que foi oferecido lá na encruzilhada, aquilo que foi oferecido, Deus, aleluia, como oferendas para destruir. Reverte isso agora, pois o Senhor é aquele que veio para trazer vida, paz, alegria na alma. Deus, em o nome de Jesus, receba aí a presença dEle, receba aí o renovo dEle, porque os jugos estão sendo quebrados. Eita Deus, rebassoubias, e o Espírito de Deus ainda me viu. Aquilo que foi oferecido lá para destruir o seu casamento não vai ser próspero, não, porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Aquilo que foi ofertado, aquilo que veio como palavra de maldição, está sendo quebrado agora. Está sendo quebrado agora. Deus está quebrando o jugo agora. Deus está despedaçando, aleluia, por amor à sua alma, por amor à sua vida, porque Ele te escolheu, porque Ele te chamou, porque Ele te separou, aleluia. E é por isso que Ele cuida de você. Ele cuida dos detalhes. Ele cuida dos detalhes. Deus não faz só grandes milagres, Ele também faz pequenos, porém muito importantes na vida daqueles que andam na sua. Ai Deus, rebassoubias, eu sinto a graça dos céus, eu sinto a presença de Deus. Ele está aqui no nosso meio, Ele está aqui no nosso meio. Eu vejo Deus trabalhando nas nossas vidas. Ai Jesus, Ele te enche agora, Ele te enche agora, Ele te enche agora. Jesus, Ele te enche, Ele te dá água pra beber, terra seca, beba água, se encha das águas, se encha. O Senhor me mostra pessoas que estavam ociosas, e o ladrão chegou e roubou-a e disse: agora é meu, não devolva. Mas há uma ordem vinda dos céus agora dizendo: vai lá, devolve, entrega novamente, restitui, restitui, restitui aquilo que foi roubado, restitui aquilo que foi perdido, restitui aquilo que foi levado, porque neste Covadai, aleluia, neste homem, nesta mulher, quem vela sou eu, quem cuida sou eu, aleluia. Olha Deus trabalhando, olha Deus trazendo de volta aquilo que parecia que estava totalmente perdido, porque o que é teu, Deus não deixa levar. O que é teu, Deus não deixa levar. O que é teu, Deus não deixa levar. Suriambadaia, recebe aí. Ah, Jesus, eita Deus, uau, aleluia. Se você conseguir sentir o que está acontecendo aqui, se os seus olhos conseguissem ver o que Deus está fazendo no nosso meio, a nossa fé e esperança estão adore. em Deus. Enquanto você adora, Ele trabalha. Enquanto você adora, Ele trabalha. Ai Deus, repandarabasúvias, Jesus, eita Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus.
céus fechados se abram, o teu reino venha mover, e a nossa fé e esperança estão em Deus, e grande Deus. Ele faz chover, oh, Ele faz chover na tua terra. Vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Se abra o céu, Ele vai chover, as águas te acham, as águas te encontram, o rio do Espírito de Deus que flui, as águas te acham, as águas te encontram, o rio de Deus, as águas te acham, os rios te encontram. Espírito Santo, nós precisamos parar, mas a glória de Deus é tão envolvente, a glória de Deus é tão envolvente, aleluia. Você vai sair daqui cheio de Deus, e quando o maligno vier até ti e olhar para a glória de Deus na sua vida, cairá por terra. Quando Moisés subiu à presença de Deus, a glória de Deus envolveu a vida dele. Quando ele desceu, alguém olhava para ele, a glória de Deus nele caía, a glória de Deus nele caía. Não dá para olhar, não dá para ficar de pé com alguém cheio da glória de Deus. Por isso, vaso, deixa Deus te encher, deixa Deus te encher, deixa Deus te encher, aleluia, porque você as águas te acham, faz toda a diferença. Amém. Eita Jesus, as horas se foram, mas foi por uma boa causa. Estenda suas mãos assim. Vamos receber a bênção. Se eu pudesse, os rios se movem, a gente ficaria aqui até a glória de Deus ir embora. Os rios se movem, e ainda pedindo para ela ficar. O coração está na boca, dá uma vontade de sair correndo. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que entonde solvidei arábias, que a unção do Espírito Santo esteja na sua vida, e aonde você colocar a planta dos seus pés, que a presença dele seja manifesta, que a presença dele seja manifesta, e que você saia daqui cheio de Deus, aleluia, porque para isso Deus te trouxe nesta noite, para te encher, para que você faça diferença onde você estiver. E se você acredita nisso, adore a Jesus aí com as suas mãos. Aleluias. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E
Domingo, querendo Deus, nós estaremos aqui às 18 horas, adorando a Jesus. Amém? Aleluia.